Bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo é especial. Este vídeo é um episódio que eu entrei de um programa dos 110 objetos, 110 histórias, 110 anos do técnico, Instituto Superior Técnico, em que fui falar sobre o retrato do Alfredo Bensaúde, que foi o fundador. Por isso, eu vou só colocar aqui um bocadinho com vocês. Eu neste episódio, que é o episódio do podcast, apareço a partir do minuto 90. É por isso, vou-vos deixar aqui um bocadinho do cheirinho para vocês virem ouvir. É agora, vou entrar agora. Brace yourselves. O que é interessante neste retrato é que nós temos uma pintura, temos que ligar sempre com a figura do Alfredo Bensaúde. Eu sei, desse lado está a perguntar-se, esta voz é de quem? Ana Mafalda Cardeira. Sou professora do ensino terceiro ciclo e secundário, doutorado em Belas Artes e estou também a fazer o meu pós-doutoramento em Belas Artes ainda. Portanto, o Alfredo Bensaúde é um reformador, é um pedagogo e de certa forma uma espécie de gênio, não é? Vamos ser sinceros, não é? Ele tinha uma capacidade de trabalho brutal, foi absorver a Alemanha e isto é que é interessante porque eu quando fui analisar os trajes do período em que ele esteve no final do século XIX na Alemanha, é muito este tipo de roupa que ele está retratado aqui. Conjuntamente com esta parte de violino, não é? De músico, que também normalmente é este tipo de traje que nós encontramos. Portanto, é um traje que nesta época já se começou a inserir-se o uso da gravata, com um corte de colarinho bastante alto, e ele não usa gravata, tem um colarinho alto com uma espécie de lenço branco à frente, tudo branco. Portanto, uma espécie de limpeza, com uma ideia do que é... As decisões dele são firmes, digamos assim, se eu tivesse que associar isto à figura dele, para além de ser tipicamente essa roupa de violinista, não é? Como se diz. Um bocadinho ainda atrasado, não é? O traje que já se utilizava em Portugal até, para o que ele é retratado aqui, isto parece que ele está um bocadinho preso no século anterior, não é? No século XVIII, a transição para o XIX. E isso não deixa de ser interessante o terem retratado desta maneira. Se ele andaria todos os dias desta maneira, não sei. É possível porque este tipo de roupa, usar o colarinho levantado branco sem gravata, é típico alemão. E depois as roupas escuras, é a única coisa que nós temos iluminada no retrato. Portanto, é a face, não é? A própria cara do Alfredo Bensaúde e este pedaço de camisa e de lenço que se vê de um casaco completamente escuro que se mistura com o fundo. Portanto, isto, uma figura que sai da escuridão. E o que é que ele veio fazer aqui ao Instituto? Veio tentar resgatar o que seria o anterior Instituto, da escuridão para a luz, o que não deixa de ser interessante. E como é que ele fez isso? Com a sua mente. Daí nós também termos só iluminado a cabeça. Uma opção estética de João Reis, pintor português, paisagista e retratista, filho de um outro pintor de renome, Carlos Reis, que também pintava retratos, e amigo de um outro pintor, Ricardo Bensaúde, que pelo nome percebemos facilmente ser familiar deste retratado neste quadro. Mas estávamos a falar da opção minimalista de João Reis ao retratar o primeiro diretor do técnico. Se nós compararmos, por exemplo, este retrato do João Reis com o pai dele, o Carlos Reis, o Manuel Gomes da Costa, portanto, o presidente, o retrato que ele fez em 1899, mas que só foi exposto em 1926, é um fundo também escuro, como temos aqui, tudo bem. Temos a figura iluminada, mas temos o traje com as medalhas de militar, não é? E nós aqui, se falássemos de Alfredo Bensaúde, colocaríamos, se calhar, ele era da mineralogia, não é? E geologia, se calhar colocaríamos uns adereços iconográficos aqui das minas e etc. Que o identificaria. Ou se calhar uma planta ao fundo com um instituto, ou, não é? Colocaria. Ele não tem absolutamente nada. Se repararem o retrato, é ele e a camisa e o lenço dele. Portanto, é um sentido que João Reis dá a esta pintura e que não sei se Ricardo Bensaúde daria, porque o Ricardo Bensaúde é muito mais dos elementos que vão apoiar o retratado. E que aqui João Reis não tem necessidade nenhuma. Porquê? Primeiro, é um dos melhores retratistas que nós tivemos. E, portanto, não há grande necessidade de colocar elementos quando a figura que ele representa está tão bem representada que não precisa de mais nada. E depois, João Reis também é um gênio, não é só o pai dele que foi um gênio, ele próprio diz, esta figura não precisa de nada, porque ele próprio usou a mente dele para reformar, como pedagogo, como gênio,
e resgatar uma instituição do escuro para a luz. Portanto, aqui está a poética do João Reis, que é muito interessante neste retrato e que se vê, por exemplo, oposto ao retrato do Duarte Pacheco, que está do outro lado da sala, não é? Que tem já elementos que têm que o identificar. Aqui não é preciso. O autor foi uma questão que inicialmente, da documentação que me foi enviada do Instituto, tinha a indicação de ser Ricardo Bem-Saúde, que é um primo, portanto, da família de Alfredo Bem-Saúde, e portanto iria existir aqui uma dinâmica de família que seria sempre interessante. Mas quando eu olhei para a pintura, em termos plásticos, que é isso que nós em Belas Artes também, logo à primeira vista, analisamos, não fazia sentido. Portanto, temos uma pintura de cariz naturalista, meio clássico, digamos assim, académico, que não corresponde à plástica de Ricardo Bem-Saúde, que é uma plástica já moderna, portanto não fazia muito sentido. Então, analisando um pouco mais a pintura, aumentando algumas zonas da pintura, eu deparo-me com a assinatura de João Reis. Portanto, quem é João Reis? João Reis é filho de Carlos Reis, naturalista, tal como o pai, e fazia mais sentido, porque João Reis é um naturalista e esta plástica muito semelhante à do pai de Carlos Reis. Portanto, aí faria muito mais sentido ser João Reis, e lá está a assinatura, de facto, junto à parte do pescoço da figura, do lado esquerdo da pintura está lá João Reis. Como é que surge este retrato? Porque é que ele surge? É uma das grandes questões que me deparei logo com esta pintura, e ela é uma questão que ainda estamos a investigar, eu e a Filipa Soares, do técnico, a tentar percorrer as atas, mas sabemos, porque a pintura assim tem indicação no verso, portanto na parte posterior dela, que é uma encomenda do Conselho Escolar do Instituto Superior Técnico, encomenda deste retrato especificamente a Alfredo Bem-Saúde, e é de junho de 1924, portanto corresponde mais ou menos a entrega desta pintura a um mês antes do 12 de julho de 1924, que é a sessão solene de homenagem a Alfredo Bem-Saúde. E isto já 2 anos depois de Alfredo Bem-Saúde ter deixado a liderança do técnico e ter regressado aos Açores para pegar nas rédeas da empresa da família, mantendo ainda assim a atividade intelectual e científica, com obras publicadas durante toda a década seguinte, os anos 30 do século XX, a tal década em que o técnico se mudou para as novas instalações na Alameda. Alfredo Bem-Saúde conheceu este técnico? E é isto. Espero que tenham gostado. Eles têm a versão extensa. Eu recomendo a versão extensa. A versão extensa está aqui. Eu vou deixar os links todos, porque foi uma conversa muito agradável. Até acabámos por discutir sobre a questão da fotografia, pintura, do retrato. Deixa-me ver. Este ainda não ouvi todo. Ana Mafalda Cardeira. Sou professora do... não dá para passar à frente. Secundário, doutorado em Belas Artes. Teríamos de estar aqui a sofrer 25 minutos. Pós-doutoramento em Belas Artes ainda. Encomenda de cariz académico, clássico, da pintura, da escola de Belas Artes. Quer dizer, não faz sentido quando o pintor já acabou o curso e já está... E é curioso... Ainda não ouvi nada disto. A face, não é? A quantidade de elementos. Aquilo é um retrato da vida dele, só que depois com uma composição... Esta é a outra que está na sala do presidente do Instituto. É tipo o Duarte Pacheco cheio de elementos atrás. E tipo o contraste total da outra parede do Alfredo Bem-Saúde. Tipo, não precisa de nada. É o Alfredo Bem-Saúde. Foi muito, muito giro gravar. Eu agradeço imenso a oportunidade à Filipa, e também está aqui o Marco, não é? Aparecia aqui alguns. Eu vou-vos deixar o do Spotify também, aqui os links todos para vocês irem explorar. Este vídeo é um bocadinho mais longo, mas pronto. Retrato a óleo, tem aqui a descrição, está no Spotify, deem um clique, ajudem a empurrar isto para a frente. E cá está o Marco António. O agradecimento à Filipa, ao Marco, foram espetaculares. Foi uma oportunidade muito gira, foi uma experiência muito interessante de podcast. Eu estou sempre a gravar vídeos, mas podcast não, porque implica, como vocês forem a ouvir o episódio, mesmo que seja ao curto, todo completo, esta questão de contar a história, esta edição e esta ideia que está por trás da maneira como se conta a história,
Realmente o Marco é um gênio. E parabéns pelo projeto. Espero que vão lá ouvir, não só o meu, vocês depois têm imensos objetos, vão ser 110 episódios, 110 objetos, que contam a história do Instituto Superior Técnico. Até um próximo vídeo.